Shalom, amigos, tudo bem? Vamos a mais um tema do nosso guia de estudos, a nossa lição, como interpretar as escrituras. Estamos já chegando aí no final dela, estamos na penúltima lição e com certeza percorremos um caminho muito interessante até aqui. E essa penúltima lição estamos vendo como abordar passagens difíceis, verdade? Os autores apresentaram alguns princípios aqui, não deram muitos exemplos de passagens difíceis, mas podemos pensar em algumas passagens que são complexas, que são difíceis, que temos dificuldade. Qual é a passagem que você tem dificuldade? Qual é a passagem que para você é complexa? Eu posso pensar em muitas e talvez alguns possam imaginar que aquele que estudou teologia, ele vai ter todas as respostas, e aí tem até aquela ideia de que assim, o que você perguntar, né, a Bíblia vai responder. Mas na verdade, sabemos que tem muitas coisas que não temos respostas, não vamos ter respostas, e outras coisas até temos respostas, mas essas são complexas, precisamos pesquisar, precisamos estudar, e dentro do campo de ciências humanas vão ter diversas visões, compreensões, mas é claro, temos que deixar sempre que o texto bíblico nos guie nessa compreensão. Lidar com passagens difíceis é algo inevitável. Nós que estudamos a Bíblia, você que estuda a Bíblia, seja por um motivo essencial, que é de saber a vontade de Deus, que é de encontrar a Cristo, encontrar o caminho da salvação, vai se deparar também ao longo dessa caminhada com passagens difíceis, com textos complexos. Porque a Bíblia, primeiro ponto, ela não foi escrita exatamente para nós. Quando eu escuta isso, talvez ele pode pensar assim, como assim a Bíblia não foi escrita para mim? De fato, a priori não. Romanos, por exemplo, foi escrito para os cristãos que viviam em Roma. Coríntios, tanto o primeiro, o segundo, quanto os outros que não chegaram até nós, foram escritos para a comunidade que vivia ali em Corinto. Claro que aí os princípios que estão contidos nessas cartas também podem servir para nós, como serviu também não só para essas igrejas específicas, mas podemos perceber que as cartas de Paulo parecem, já na época que elas foram escritas, percorrer várias comunidades. Então, entendemos que os princípios, sim, podem se aplicar não somente a uma localidade, mas são princípios universais. Mas, quando entendemos que a Bíblia não foi escrita diretamente para nós, precisamos entender o contexto, precisamos transpor esse abismo cultural. E muitas vezes esse processo não é fácil, ele é complexo. A Bíblia foi escrita em um molde cultural. Ela foi escrita dentro de uma perspectiva, da perspectiva hebraica. Então, a cultura dos escritores, a cultura vigente da época, vale sim ter uma grande influência. E para entendermos o texto bíblico, precisamos nos debruçar, também precisamos fazer essa viagem para a cultura hebraica bíblica. Mas alguns podem questionar, mas a Bíblia foi alterada, a Bíblia foi adulterada, foi modificada. Talvez popularmente você já tenha escutado isso, que Constantino mexeu na Bíblia. Mas na verdade, existe uma ciência chamada crítica textual. Já comentamos sobre isso em alguns momentos, podemos comentar mais também em outros momentos, onde se analisa os manuscritos antigos. Quanto mais antigo o manuscrito é, mais importância ele tem, mais crédito ele tem. Porque, afinal de contas, nesse processo de cópia, os manuscritos acabaram se inchando, acabaram tendo variantes. Então, quanto mais antigo, mais crédito, mais fiabilidade ele vai ter. E o Novo Testamento contém diversos manuscritos, e o Novo Testamento contém mais variantes do que o Antigo Testamento, porque os copistas do Antigo Testamento eram muito mais criteriosos que os copistas do Novo Testamento.
onde se eles errassem uma letra, eles já descartavam toda aquela cópia que eles estavam fazendo e começavam uma do zero. Mas as variantes que existem no Novo Testamento, elas são específicas, elas não alteram o conteúdo total do Novo Testamento. São variantes, por exemplo, em relação a palavras cíficas, em relação a expressões, né, como por exemplo, no texto aparece escriba e fariseu. Então o copista que percebe que há essa ocorrência deles juntos, escribas e fariseus, quando vê apenas a ocorrência de escribas ou só de fariseus, acrescenta escribas e fariseus, acrescenta o outro, né? Acrescenta, se tiver só escribas, fariseus, se tiver fariseus, acrescenta os escribas. Ou, por exemplo, também, de quando o escriba se deparou com o nome Jesus, Jesus Cristo, né? Então ele pensa assim, nossa, mas Jesus, não, está desrespeitoso, então há um acréscimo, Senhor Jesus. E aí outro posteriormente, quando viu o Senhor Jesus Cristo, colocou o nosso. Então no lugar onde aparece só Jesus ou Jesus Cristo, ficou com essa alteração, nosso Senhor Jesus Cristo. E assim são alguns dos exemplos em relação a essas variantes, a esses, entre aspas, erros contidos no Novo Testamento, sem contar também algumas explicações que possivelmente estavam à margem do texto e acabaram entrando dentro do texto. Por exemplo, aquele texto ali do paralítico do tanque de Betesda, onde ele conta de que não tem ninguém, onde ele conta para Jesus que não tem ninguém que o jogue no tanque. E aí o texto vai explicar, e boa parte das Bíblias esse texto está em colchetes, o texto vai explicar de que havia uma tradição, havia uma crença de que um anjo ia e agitava as águas. Esse texto ele não está nos manuscritos mais antigos. Alguém possivelmente que conhecia a tradição escreveu na margem escrito para poder explicar esse texto, e essa explicação acabou se incorporando no texto. Então podemos sim confiar no texto bíblico, que existem livros que abordam essa temática, é confiável o Novo Testamento, é confiável o Antigo Testamento. Podemos, sem dúvida, confiar no texto bíblico. E quando vamos a ele, como disse, vamos deparar sim com passagens complexas, com passagens difíceis. Qual deve ser a nossa atitude? Quando, por exemplo, nos deparamos com passagens proféticas do Apocalipse, Daniel, carregadas de simbologia, ou do profético ali do Antigo Testamento, profecias condicionais, literatura profética clássica, como é chamado, dos profetas maiores, profetas menores, Isaías, Jeremias, entre outros textos. Para uns textos que são mais simples, podem também se tornar complexos, mas qual deve ser a nossa atitude? O primeiro ponto é não colocar a nossa ideia no texto bíblico, é deixar que o texto bíblico guie para a compreensão. Então é muito melhor aguardar uma resposta sustentável para uma dificuldade do que tentar apresentar uma solução evasiva ou insatisfatória. É melhor afirmar não saber como responder à pergunta ou explicar com precisão o assunto do que tentar forçar o texto a dizer o que ele a dizer o que sequer ele diga, o que leva a conclusões equivocadas. Então devemos ir com sinceridade para o texto bíblico. Não vamos saber de tudo, não vamos conhecer tudo do texto. Afinal de contas, o texto bíblico ele é extenso, né? São 66 livros, foi escrito num período antigo, existe esse abismo cultural, esse abismo temporal, e também a palavra de Deus, onde não vamos entender completamente os desígnios, o conteúdo acerca de Deus. Outro princípio é a humildade. Sem dúvida, o texto bíblico ele deve nos trazer uma grande humildade. Afinal de contas,
Quando vamos ao texto bíblico, quando, entre aspas, descobrimos algo, na verdade ele estava lá, nós que não havíamos visto. Então, não devemos nos achar, nossa, uau, eu descobri isso, como eu sou inteligente. Não, na verdade, esse senso de humildade deve estar em nosso coração, e a humildade também de aceitar que a nossa interpretação ela pode estar equivocada. Não confiar plenamente em nossa interpretação. Então, o princípio da dúvida deve fazer parte da nossa leitura bíblica. Não da dúvida do texto bíblico. O texto bíblico é confiável, mas da dúvida da nossa interpretação. A nossa interpretação é que pode estar equivocada. Podemos e vamos, na verdade, à medida que estudamos o texto bíblico, crescer, aprender e assim, até muitas vezes, mudar de opinião. Não devemos ter orgulho em relação a isso. Não devemos pegar uma opinião e dizer, não, essa interpretação está absolutamente certa. Não. Temos que questionar a nossa interpretação do texto bíblico. Não questionar o texto bíblico, mas a nossa interpretação dele. Um outro aspecto é a paciência. Temos que ter paciência em relação ao estudo, principalmente de passagens difíceis. Porque muitas vezes vamos estudar, vamos ler, vamos pesquisar, mas ainda assim não vamos encontrar respostas para aquela passagem, conclusões para aquela passagem. E algumas vezes não vamos encontrar a conclusão para aquele assunto. Quando pensamos aí em alguém que fez um curso de teologia, imaginamos que ele tenha resposta, imaginamos que ele tenha resposta para muita coisa, que ele tenha aprendido muita coisa, mas lembro que o professor falava algo muito interessante, de que ao você entrar no curso achando que sairia com muitas respostas, na verdade o objetivo do curso é que você saísse com mais perguntas do que aquelas que você entrou. Porque à medida que estudamos o texto bíblico, vamos levantando várias questões, várias perguntas que muitas vezes não terão respostas. Mas como eu disse, essas perguntas não são para minar o texto bíblico, não devem ser para minar o texto bíblico, a confiança nele. Mas é normal termos perguntas ao lermos o texto bíblico, não entendemos algumas passagens, isso é perfeitamente normal e temos que entender que algumas vezes vamos chegar a uma conclusão, temos que ter paciência, mas outras vezes não vamos chegar a conclusões. Outro aspecto muito importante é de que textos mais fáceis nos ajudam a entender textos difíceis. Não devemos fazer o contrário, não devemos pegar um texto complicado e achar que ele é a chave para entender textos fáceis. Por exemplo, quando vamos a textos do apóstolo Paulo que falam ali do dom de línguas, algumas pessoas pegam esses textos complicados, complexos, e querem então usá-los como chave para entender os outros textos que falam sobre o dom de línguas. Mas temos que fazer o contrário. Em Atos fica muito claro e evidente de que as línguas ali, o dom de línguas é para a pregação do Evangelho. E de que existem muitas pessoas ali por causa da festa de Shavuot, a festa de Pentecostes, onde muitos de várias nacionalidades estavam ali em Jerusalém, e os apóstolos então não sabiam falar as línguas desses povos. Então, o dom de línguas é para a pregação do Evangelho, da mensagem. Então devemos entender o texto do apóstolo Paulo à luz de Atos, e não o contrário. Não tentar entender o que aconteceu em Atos à luz do que Paulo fala, e achar que a língua é estática, de que a língua ali é uma língua inteligível. Então, o próprio texto de Atos vai deixar bem claro que não é. Então, passagens difíceis não devem ser a chave para passagens mais fáceis, mais claras. Mas o contrário, passagens mais claras devem ser a chave para entender passagens mais complexas. E por último, precisamos ir ao texto bíblico com oração, pedindo a orientação do Espírito Santo. Nesse momento, quero fazer uma oração com você.
para que a cada dia Deus te ajude a estudar a Bíblia, buscando compreensão, a parte dele, para entender e também viver na sua vida. E vamos estudar mais sobre esse último aspecto, que é a vivência do texto bíblico, na próxima semana. Querido Pai, eterno Deus, obrigado porque a Tua Palavra é luz para o nosso caminho, porque a Tua Palavra nos mostra aquilo que devemos fazer, aquilo que não devemos fazer, como devemos ser. Devemos a cada dia buscar fazer o bem, buscar amar as pessoas, amar a Ti acima de todas as coisas. Nos ajude, ó Pai, a termos humildade, a termos dedicação, a irmos ao texto bíblico com o coração aberto para ouvir a Tua voz. Vamos nos deparar com passagens difíceis, Pai, mas que o Senhor nos ajude a não desistirmos de estudar a Tua Palavra, a continuarmos tentando entender a Bíblia, tentando entender também as passagens difíceis, com paciência, com dedicação, com pesquisa, tentando entender mais do contexto bíblico, do contexto histórico. Nos ajude, ó Pai, acima de tudo, a viver os princípios do reino, os princípios do texto bíblico em nossa vida. Abençoe a cada pessoa que está assistindo a este vídeo, que ele receba as bênçãos de sua família também, principalmente devido ao contexto que estamos vivendo, um contexto difícil, um contexto de incertezas, um contexto caótico, mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Nos ajude, ó Pai, que cada dia sejamos estudantes sinceros da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. E você já se inscreveu? Curta também, se você gostou do vídeo, compartilhe com os seus amigos. Vamos continuar estudando as Escrituras. Até o próximo vídeo. Um abraço!